Fim de ciclo. O senador Tasso Gereissati chega à reta final de um ciclo político a ser encerrado no próximo dia 31, após 3 mandatos como governador e 2 mandatos no Senado. As informações com Sátiro Salles. O senador Tasso Gereissati encerra no próximo dia 31 de janeiro, ao concluir o seu segundo mandato de senador, um ciclo de 24 anos de atividades no Executivo e no Legislativo. Aos 72 anos, Tasso decidiu em 2022 que chegara a hora de pendurar as suas chuteiras em termos de disputa eleitoral. O tucano tinha vontade de concorrer à reeleição, mas a forte liderança política e eleitoral do então ex-governador Camilo Santana o inibiu de uma aventura na disputa pelo Senado. Camilo ganhou a vaga no Senado com mais de 3.300.000 votos e, pela relação de confiança com o presidente Lula, assumiu o Ministério da Educação. Camilo assumirá um mandato no dia 1º de fevereiro, mas em seguida tira licença e abre espaço para a primeira suplência, Augusta Brito, eleito governador do Ceará pela primeira vez em 1986. Tasso ocupou por mais de 2 oportunidades o comando do Poder Executivo e, em 2002, se elegeu ao Senado. O tucano concorreu à reeleição 8 anos mais tarde, mas foi derrotado e, em 2014, reconquistou a vaga de senador, cujo mandato está chegando ao fim. Foram, ao todo, 3 mandatos como governador e 2 mandatos como senador. Tasso é o único cearense a exercer por 3 vezes o governo do estado. E agora, sem a atividade parlamentar, Tasso quer contribuir para o PSDB recuperar terreno no cenário nacional com vistas às eleições de 2026. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É o ciclo normal da vida, o calendário passa, o tempo voa. O senador Tasso Gereissati, eleito pela primeira vez governador do Ceará em 1986, foi responsável pelas maiores transformações econômicas e sociais do estado e também políticas. E depois, mais 2 mandatos no governo, mais 2 mandatos de senador, e agora chegou a hora de parar. E pelo que disse o Sátiro Salles, Tasso cumprirá um papel mais institucional dentro do PSDB, ainda sonhando que o PSDB no futuro será o velho PSDB do passado. Inclusive, Luciano, o PSDB que a partir de fevereiro muda de comando nacional. O governador gaúcho Eduardo Leite é quem assume o comando do partido, tem uma relação extremamente próxima com o ainda senador Tasso Gereissati. Pode ser que o senador Tasso Gereissati decida, por exemplo, continuar na presidência, no comando aqui da presidência do PSDB Ceará e, quem sabe, também possa ocupar um cargo lá junto à direção nacional do partido. Por exemplo, o Instituto Teotônio Vilela, de quem, inclusive, ele já esteve à frente em outros momentos. O fato é, ele terá, sim, esta função, vamos dizer assim, mais consultiva, de entrar para avaliar cenários e ser consultado sobre determinados assuntos, temas nacionais, será sempre uma referência sem sombra de dúvida, pela contribuição, pela expertise, pela experiência que ele tem tido ao longo de mais de 30 anos de vida pública. Para ter ideia, bons projetos no Senado, sem dúvida alguma. Nós estamos falando num novo momento que o país vive, que é essa questão do Marco Zero, do saneamento, que está em discussão ainda, inclusive implementado agora nesse momento por várias prefeituras e estados, contribuição do senador Tasso Gereissati. Agora, de mandato mesmo, vida pública com mandato, esse aí é o último mesmo. Trazendo a agenda política para o Ceará e especialmente para Fortaleza, os vereadores devem aprovar hoje, jornalista Beto Almeida, mudança na legislação que disciplina a cobrança da taxa do lixo na capital? Eu não diria que hoje ainda, sabe, Luciano? Porque hoje tem reunião das comissões técnicas da Câmara Municipal de Fortaleza. Mas a coisa anda evoluindo e avançando, principalmente depois que o novo líder, o experiente Carlos Mesquita, que é um vereador que já foi presidente da Câmara Municipal, que sabe exatamente onde as andorinhas dormem ali pela casa, ele foi o escolhido pelo prefeito Sarto para exatamente ser o líder do prefeito na casa. Então, muita coisa já mudou em relação a isso. Por exemplo, já tem 40 emendas apresentadas a esta proposta
que trata exatamente das isenções para a cobrança da taxa do lixo aqui na capital cearense, porque lembrando o seguinte, a taxa do lixo ela foi aprovada no final do ano passado. E o que aconteceu? Exatamente no projeto que incluía a emenda para tratar da isenção, ou seja, de qual era o percentual de fortalezenses que iria ficar sem pagar essa taxa do lixo, aí foi que a oposição se retirou do plenário, 16 vereadores acabaram inviabilizando essa votação. O que está em vigor hoje é uma lei municipal que prevê 100% da cobrança da taxa do lixo, mas o prefeito Sarto encaminhou, então, esse novo projeto, a Câmara está em processo de trabalho extraordinário, em sessões extraordinárias para votar exclusivamente essa matéria. O prefeito Sarto está retornando hoje à Fortaleza de um período de férias. Amanhã está assumindo naturalmente as suas atividades normais e Carlos Mesquita tem trabalhado muito em negociação com o bloco oposicionista. Só que esse bloco oposicionista, é bom que se diga, ele tem duas vertentes. Uma mais à direita, que é o pessoal mais ligado aqui ao bolsonarismo, ao capitão Wagner, e tem um outro, que é o bloco de oposição, que é mais à esquerda, liderado pelo PT. O pessoal que é mais ligado ao PT admite, e pelo menos tem uma seguinte avaliação, eles querem de fato barrar, porque acham que se não aprovar as isenções, o prefeito Sarto não teria a coragem de fazer a cobrança de 100% desse imposto. Só que a ala mais à direita, Luzinor, entende o seguinte, que essa cobrança pode ir parar no colo dos vereadores, porque afinal de contas, 70% do que está sendo proposto lá na Câmara Municipal de Fortaleza, 70% da população mais carente dessa cidade ficaria isenta de pagar essa taxa do lixo. E aí o que ocorre? Mesquita está negociando exatamente com os deputados mais conservadores, mais à direita, e eles estão, entre tantas emendas, propondo um apoio, que é o seguinte, deixar isento os templos religiosos. Não se trata, nesse debate, de esquerda ou de direita, se trata o seguinte, da avaliação sobre a repercussão no bolso da população em relação à cobrança da taxa do lixo, né? A prefeitura teve aprovado esse projeto, o prefeito Sarto disse que encaminhou sugestões para a mudança no texto que garantisse a isenção para a maioria dos fortalezenses, para essa população não pagar o benefício, e nesse caso os vereadores estão discutindo, acham que eu considero que não vem esse caso de direita ou de esquerda. Tem sim, claramente, oposição e situação. A situação que já aprovou lá atrás a taxa do lixo, agora quer amenizar a repercussão negativa com a isenção para a maioria dos fortalezenses, que é justa a isenção, porque não dá para pagar na mesma proporcionalidade, na mesma proporção de quem já quem tem muito e quem produz muito lixo. Então vejo apenas fazendo essa observação desse discurso, né, nacionalizado de esquerda e de direita. Não, estamos aqui nesse debate sobre o que interessa para a população de Fortaleza, o que é mais urgente, e do outro lado os defensores da prefeitura para dizer o seguinte, isso aqui é importante para a população e é importante também para os cofres do município. Eu até concordaria com você, Luzinor, mas infelizmente não é isso que tem acontecido dentro da Câmara Municipal de Fortaleza. A bancada que se diz mais à esquerda, PSOL, PT principalmente, e até alguns deputados, aliás, vereadores do PDT, esses mais à esquerda estão renitentes e colocam claramente uma visão política dos fatos. E olhando para 2024, que é ano de eleição municipal. Já o pessoal mais à direita, esses sim estão mais tendenciosos a apoiar a aprovação da isenção, discutindo, por exemplo, a possibilidade de, em troca, ter a isenção para os templos religiosos. Então, existe sim essa divisão, infelizmente.